Olá a todos, professores, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a BNCC dentro do conceito da matemática hoje, o que está impactando as aulas, o que impacta o processo de formação do professor, o que impacta na formação das aulas, na construção do planejamento. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho agora com relação à BNCC. Então eu fiz uns slides, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É bem interessante, coisinha simples, mas assim, eu acredito que alguns ainda não tenham tido a oportunidade de olhar a BNCC profundamente e tentar entender qual é o processo que ela transmite para os professores. Ok? Então a gente vai fazer aqui um trabalhozinho rápido, espero que vocês gostem. E se vocês não gostarem, não tem problema nenhum, vocês podem até entrar em contato comigo. Sérgio, eu faço melhor que você, eu tenho um conteúdo, eu conheço um professor que fala muito bem sobre isso. Aí a gente conversa e tenta preparar uma formação a respeito deste tema, ok? Vamos lá então para o nosso trabalho. A gente pode começar falando sobre a interpretação e a aplicação da BNCC nos anos finais de matemática. Então eu coloquei o título Interpretando e Aplicando a BNCC, Anos Finais Matemática. Então a BNCC todo mundo sabe o que é Base Nacional Comum Curricular e ela vem para fazer algumas mudanças dentro da forma como a educação é aplicada hoje no Brasil. Não só em determinado município, não só em determinado estado e também no Distrito Federal, mas sim em todo âmbito nacional. Então isso é que é importante. Então ela tende a equilibrar todo o ensino da educação brasileira, na educação básica. Então a BNCC, logo para a gente começar a pensar, ela é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Então, para começar, a BNCC ela não é um decreto, ela não é uma lei, ela é um documento de caráter normativo. Ou seja, ela normatiza, ela controla, ela organiza um conjunto de aprendizagens essenciais. Agora que nós temos esse nome, que ficou no lugar do conhecimento mínimo. Então, o aluno hoje não tem conhecimento mínimo, ele tem aprendizagens essenciais. E isso é muito importante que nós saibamos para que a gente possa controlar e definir as nossas aulas, pensando sempre o que é essencial para a criança aprender. O que foi essencial que ela aprendeu, eu preciso informar para o meu aluno. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a BNCC ela é referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, isso quer dizer o quê? Que para um município definir a sua proposta, ela precisa estar atenta à BNCC. Então, apesar da BNCC ser um documento normativo, não ser obrigatório, mas é ela que vai dar o caminho para que as propostas pedagógicas sejam construídas. E aí, qual é a intenção dela? A intenção dela é integrar a política nacional da educação básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então a gente pode pensar que, usando esses três itens que foi falado aqui agora, que a BNCC ela tem a intenção de realmente colocar a educação básica dentro do mesmo patamar. Nenhuma diferença. Nenhum estado do Brasil vai estar à frente do que o outro. É preciso que todas as crianças estejam no mesmo ponto de ensino. Assim ela terá certeza de que uma criança que está no norte do país tem tem o mesmo conhecimento, o mesmo ensino da criança que esteja no sul do país.
até por uma possível mudança de uma região para outra, essa criança, esse estudante, não sofrer problemas de apreensão do conhecimento. Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso. O que se espera da BNCC? Ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo e seja balizadora da qualidade da educação. Olha que palavra, balizadora. Ou seja, é ela que vai nortear o caminho da educação. Você não pode sair, ela é uma baliza. Quando a gente fala de balizadora, a gente pode lembrar de quando nós fizemos o nosso teste para a carteira de motorista, tinha o teste da baliza, você não podia encostar na baliza. Se batesse na baliza, você estava reprovado. É a mesma coisa aqui. Então, a BNCC ela vai agir como um caminho, como uma trilha. E a gente não pode fugir disso. Também ela se espera dela que ela seja um instrumento fundamental para além da garantia de acesso e permanência na escola. É necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. A gente continua percebendo que o discurso que está embutido na BNCC é que a educação seja uma educação igual para todos. Não é só colocar a criança dentro da escola, não é só fornecer a escola, não é só colocar o professor. É que a educação que essa criança vai receber seja uma educação igual para todos. A criança precisa ter o mesmo conjunto de informação. Então é importante que a gente pense sempre nisso quando pensarmos em construir um currículo. A BNCC e as aprendizagens essenciais. Então, isso foi falado lá no início, é uma mudança bastante significativa quando você tira o termo que está contido na Constituição, que está contido nas DCN, nos PCNs, que é o conhecimento mínimo, então se sai o conhecimento mínimo e entra aprendizagens essenciais. E de onde partiu isso? De onde veio esse conceito? Primeiro, ele veio do conceito do letramento matemático. Segundo a matriz do PISA 2012, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Então é importante que a gente pense nisso em sala de aula. O que eu espero do meu aluno? Então eu espero que o meu aluno seja capaz de compreender, de reconhecer, de utilizar a matemática no seu dia a dia. É claro que, no momento que nós estamos, a criança ainda não tem muita coisa para utilizar a matemática, mas é preciso colocar nele vamos dizer assim, o vírusinho da curiosidade. Como fazer isso com a matemática? Como resolver este problema usando a matemática? Então, o raciocínio lógico é importante. Saber os conceitos da matemática é importante. Então, quando a criança, quando o estudante, ele consegue resolver um problema utilizando conceitos matemáticos, utilizando os procedimentos, utilizando os raciocínios lógicos para resolver de forma significativa, isso quer dizer que a criança ela tem um letramento matemático. A BNCC ela define, logo no início do trabalho, 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, ela serve para criar as 8 competências específicas da matemática para o ensino fundamental. Então você tem a primeira competência, reconhecer que a matemática é uma ciência humana. Ou seja, que ela é fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. É uma ciência viva. Ou seja, é preciso fazer com que a criança consiga entender que a matemática ela está dentro, ela está imersa, ela está embutida nos processos do dia a dia. Segunda competência,
Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Então isso é fundamental, que a criança, que o estudante, aliás, isso para qualquer cidadão, é preciso ele ter o raciocínio lógico, ele ter o espírito interno de investigação, por que, que aquilo está acontecendo, por que esse é o resultado, por que, que o professor está me ensinando isso. Então, esse espírito do porquê, o porquê, é que vai tornar a criança acessível à matemática. E a criança, normalmente, não tem essa perspicácia, vamos dizer assim. Quem tem que criar isso nela são os professores. Então é preciso criar, fazer com que a criança fique curiosa e passe a investigar as soluções de problemas. E aí, quando ela investigar, quando ela conseguir encontrar as soluções, ela precisa produzir uma resposta. E essa resposta ela é repleta de argumentos. Argumentos que podem ser argumentos fortes, podem ser argumentos fracos, mas precisa ser convincente. A criança precisa estar convencida do que aquilo que ela está dizendo é algo que vai convencer. Então é importante que ele tenha essa competência 2 sempre viva na sua cabeça. 3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática e de outras áreas do conhecimento. Então, você mostrar para a criança que a matemática ela está relacionada com outras ciências, com a física, com a química, e que eu tenho os conceitos internos da matemática, a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística, então tudo que estão ligadas. Não adianta eu trabalhar geometria achando que geometria só é desenho, só é ângulos, mas eu tenho dentro da geometria a utilização de números, da álgebra, então elas estão conectadas. Da mesma maneira está a probabilidade e a estatística, além de outras coisas que existem no nosso processo de vida, no nosso cotidiano. Da matemática, ela está dentro desse processo, você precisa sempre fazer com que a criança tenha essa ideia, tenha essa noção. 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Então, o que é fazer observações sistemáticas? É investigar. É quando você investiga, você organiza, você representa. Então, a criança precisa ter em seu dia a dia essas valências fortalecidas. Quando observo um fenômeno, eu preciso quantificar e qualificar. Então, eu preciso demonstrar isso. Como é que eu faço? Investigando, depois que eu investigo, eu organizo os dados. Então, quando você organiza os dados, você está colocando isso num algoritmo, num raciocínio lógico. Estou organizado de forma lógica. A criança precisa entender isso. Vai ser muito importante para que ela possa organizar o seu pensamento e encontrar uma solução. E aí, sabe, depois que organiza, eu preciso representar isso de uma maneira que ela entenda, que pode ser utilizando a língua portuguesa, pode ser usando símbolos, pode ser usando desenhos, pode ser usando figuras, pode ser usando de uma maneira que ela achar interessante, tá, para poder comunicar o que ela fez. É a comunicação que ela vai fazer que é importante. Então, como é que eu faço para comunicar? De que maneira comunicar? Eu chamo a atenção para vocês que a forma que o aluno resolve comunicar é dele. Você passa para ele como ele deve encontrar essa forma. Então, se a forma que ele encontrou para comunicar não é igual à sua, não é igual do coleguinha dele, mas está dentro do que você entende que esteja correto, é correto. O algoritmo, ele é particular. Ele não é uma coisa igual para todos. Então, cada pessoa, cada criança, cada estudante, ele vai ter uma maneira de se expressar. Então, a comunicação é dele. Então, quando ele faz um exercício, e esse exercício que ele fez seguiu um caminho diferente daquele que você trabalhou em sala de aula, que o coleguinha dele fez, mas chegou no mesmo resultado, que pode ser mais curto, mais longo, ele fez o exercício, ele conseguiu fazer. Então a gente não pode podar essa capacidade. Muitas das vezes nós tiramos isso dele
ele para de raciocinar, ele para de criar. Então, essa é uma das nossas intenções, fazer com que a criança continue criando. A quinta competência é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos. Então, é claro que, não preciso nem falar que em Saquarema nós temos uma capacidade digital muito grande. Precisamos que os professores compreendam como utilizar isso em sala de aula. O tempo, na verdade, vai somar, vai agregar a uma qualidade de educação maior. Então, quando a criança, que hoje ela está envolvida com a tecnologia, ela percebe que o professor dela também está, que está no mesmo nível de conhecimento dela, tecnologicamente falando, e não falando de conteúdo matemático, você consegue envolver essa criança para dentro da matemática. Então você pode utilizar várias ferramentas de tecnologia digitais para trazer essa criança para o nosso lado, para engajar essa criança no conhecimento matemático. Não precisa ser um software matemático, pode ser um software que envolva internamente a matemática. Um software que a criança goste e você consiga dizer para ele que ali dentro daquele software tem a matemática e mostre para ele qual é a matemática envolvida. Então isso é importante a gente pensar nisso. A competência 6 é enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas. Então é claro que na matemática você trabalha situações, problemas o tempo todo. Em vários contextos. Contexto da construção civil, contexto da gastronomia, contexto da física, da química, contextos reais e contextos imaginários. Você pode construir alguma coisa que não seja aquilo que esteja no dia a dia dele, que ele não veja no dia a dia. Isso vai promover uma capacidade de abstração enorme, coisa que ele não vê, ele não toca, mas ele precisa construir. Então, um pesquisador, quando ele pensa em alguma coisa, aquilo não está construído, aquilo não está pronto. Então, ele precisa passar por todo um processo de investigação, de imaginação, de construção, de raciocínio lógico para alcançar o seu sucesso. Então, isso é uma possibilidade que nós, professores, precisamos trabalhar com os alunos. A gente sabe que existe uma dificuldade, a gente sabe que existe um problema crônico, que não é particular de Saquarema, é uma coisa muito maior. Mas nós precisamos encontrar soluções para resolver esses problemas, que nos foram colocados de uma hora para outra. Então não adianta nós ficarmos aqui apontando, dizendo que esse é um problema, eu tenho esse problema, tenho esse problema. Tranquilo, nós sabemos que nós temos problemas. Agora, o que faremos para resolver esses problemas? Nós precisamos pensar no futuro dessas crianças. Como essas crianças vão estar daqui a 10 anos, a 15 anos. Então, é preciso construir todo esse desenvolvimento lógico, neurocerebral, neste momento, é agora. A sétima competência é desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então, você está concatenando, ligando, intercalando, relacionando, interagindo com os processos que acontecem no dia a dia, que são latentes, são visíveis para a criança. E aí a gente pode dar um exemplo agora, o caso da dengue. Eu posso trabalhar matemática com a dengue. Quantas pessoas estão sendo infectadas com o mosquito da dengue? Então, tudo isso são abordagens de matemática. Posso trabalhar estatística em cima disso. Então, existem vários processos que nós podemos trabalhar usando a matemática dentro do dia a dia da criança. E a oitava competência é interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas. Então é isso que a gente tem que procurar fazer. Interagir com os pares. O professor de um colégio fala com outro colégio, de uma turma fala com outra turma, buscando a melhoria da aprendizagem
buscando melhorar a sua prática pedagógica, buscando melhorar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso conhecimento. O que você está fazendo, o que eu posso fazer? Por isso é importante que nós estejamos interligados o tempo todo. Trabalhar colaborativamente é participar, é você não participar nem tanto de estar presente fisicamente, mas participar das ações que são colocadas virtualmente. É importante que nós saibamos o que você está passando na sua escola, qual é o problema. Não adianta, passado 3 meses, você dizer que o aluno ficou reprovado porque não tinha compasso para trabalhar com a criança. Então é preciso detectar isso e imediatamente entrar em contato para que a gente possa levar para as pessoas que possam resolver. Mas eu preciso saber. Se eu não souber, eu não tenho como defender ninguém. Então os argumentos precisam ser fortes. Agora, não adianta ficar somente no discurso de que está faltando, que eu não consigo, porque a pergunta vai ser simples. O que você está fazendo para resolver esse problema? Bom, a BNCC na matemática, ela está dividida em unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades. As unidades temáticas foram divididas em 5 partes: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. São essas as 5 unidades. E aí, dentro dessa divisão, foram construídos objetos de conhecimento. Ele define o conteúdo que será apresentado ao estudante. Então, um exemplo. Operações. Lá no 6º ano, assim, operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números naturais. No 7º ano, vai ter o mesmo tópico, só que com números inteiros. Ou seja, a ideia é você aprofundar mais o conhecimento. Então, no 6º ano, a gente vai trabalhar com números naturais. No 7º ano, números inteiros. E aí a gente vai mudando, vai trabalhando, vai aprofundando cada vez mais o conhecimento. Agora, para cada objeto de conhecimento, nós vamos ter as habilidades. A habilidade é o que nós desejamos que os estudantes tenham aprendido. E aí a BNCC, ela já traz para você o que se espera do aluno para aquele tópico. Então, um exemplo. EF06, MA02 é uma habilidade. Que habilidade é essa? Reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental e destacar. Então, repara que eu sublinhei o reconhecer. Esse é o verbo que me interessa. O que eu quero que a criança faça depois da minha aula? Que ele reconheça. E aí eu posso reconhecer colocando um outro sistema de numeração. E aí ele vai reconhecer qual dos dois é o decimal. Então, reconhecer é a palavra-chave. É o que eu quero que a criança faça. Esse verbo é o que vai determinar o que eu preciso fazer com o meu aluno e como eu devo avaliar este aluno. Então, ele precisa reconhecer. Então, reconhecer é reconhecer. Reconhecer não é calcular. Reconhecer não é usar. Reconhecer é reconhecer. Então, a gente precisa simplesmente estar ligado aos verbos. Taxonomia de Bloom é uma boa teoria para que nós possamos estudar. Na prática, como usar? Como desenvolver uma intervenção pedagógica, planejar uma aula, tendo como base a BNCC. Os objetos de conhecimento e as habilidades são elementos norteadores para a construção de atividades pedagógicas. Cada uma delas apresenta o que o aluno precisa desenvolver para alcançar o objetivo do objeto. Em alguns objetos, são definidos 2 ou mais habilidades, ou seja, o professor poderá ou deverá abordar as habilidades concomitantemente. E aí, eu faço aqui uma parte para a gente lembrar de como nós fizemos o nosso plano. Nosso plano está dividido por mês, por trimestre, por aula. Foi colocado habilidade por cada aula. As habilidades, elas se interligam. Ou seja, eu posso estar trabalhando a habilidade 1 do 6º ano, e ao mesmo tempo, eu já estar trabalhando a 2 e a 3. Então, naquela aula que eu trabalhei, eu posso trabalhar a 2 e a 3
Porque a 2 e a 3 são complementares a 1. Então a 2 e a 3, às vezes, são exercícios que irá fortalecer o conhecimento da 1. Então, mesmo estando separados naquele nosso documento, você pode mesclar as atividades. Eu não vou dar 2 aulas de números, de soma e subtração, só teoria, só teoria. Eu não vou dar teoria só de divisão e multiplicação. E depois eu vou dar exercício. Eu posso fazer isso de forma completa. O professor, ele pode manipular, manusear esta sugestão. Ele não é obrigado a seguir aquilo ali. O que é preciso que o professor saiba é que a criança tem que ter conhecimento do conteúdo, daquele conteúdo. Se ele souber o conteúdo, ele responde a questão. Agora, se ele não souber o conteúdo, ele não vai conseguir responder a questão, seja ela qual for. Fácil, difícil, média, complexa, ele não vai responder. O que o aluno tem que compreender é o conteúdo. O professor tem que mostrar para ele como ele deve utilizar aquele conteúdo para o seu dia a dia. É o que a BNCC pede. É o nosso aprendizagens essenciais. Então aqui é importante perceber o verbo que inicia cada habilidade. É ele quem norteará o seu trabalho, eu falei isso antes. E, consequentemente, a sua avaliação. Então eu dei um exemplo aqui. Ó. A habilidade EF06MA05 diz o seguinte: classificar números naturais em primos e compostos. Estabelecer relações entre números, expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de. Estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 100, por 1000. Então, repara aqui, ó, tem a palavra-chave que é classificar, objetivo. Classificar números naturais em primos e compostos. Mas para ele classificar os números naturais em primos e compostos, ele tem que ter um conhecimento anterior, que é saber dividir. Então você pode começar a falar da habilidade 05 e voltar na 04, voltar na 03, voltar na 02, para poder mostrar para a criança o que é o número primo. E não simplesmente dizer que o número primo ele é um número que só é dividido por 1 e por ele mesmo. Deixa a criança alcançar esse conceito. E não você dizer esse conceito, porque fica difícil para a criança. É importante que a gente tenha essa concepção. A gente tem normalmente os professores eles têm a ansiedade de passar para a criança o conhecimento. Deixa a criança descobrir o conhecimento. Quando ela descobre, fica para sempre, não passa. É claro, ela vai procurar encontrar o caminho, ela vai errar o tempo todo, ela vai dizer coisas que não estão associadas, mas você, como professor, vai encontrar o caminho correto para aquela criança entender e compreender esse conceito. Aqui eu trouxe um exemplo. É quando nós vamos trabalhar com a habilidade EF06MA05, nós estamos supondo, que o estudante já compreende plenamente o conceito de adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses conceitos foram trabalhados nas habilidades EF06MA03 e 04 e são aprofundamentos das habilidades do ano anterior, ou seja, do quinto ano. Então ele já viu esses conceitos no quinto ano. Então nós só precisamos aprofundar. No entanto, podemos resgatar o conteúdo antes ensinado, por exemplo, quando aplicamos exercícios para o aluno classificar números naturais em primos e compostos. Então aqui tem um exercício, classifica os números naturais a seguir em primos ou compostos. Para ele afirmar que um número ele é primo ou composto, ele tem que dividir. Então eu preciso ter um conhecimento desejado, que é subtração e divisão. Então, se ele não tem, eu faço o reforço dele. Vou lá no 03. Se ele já tem, se ele conseguir compreender, eu vou reforçar o 2, o 3 e o 4. Porque eu preciso de múltiplos divisores. Vou trabalhar esses conceitos. Então, eu ainda posso ir até o 6. Quando eu vou conseguir trabalhar com ele, os MMC, MDC. Então, eu preciso mostrar para eles os múltiplos divisores. E eu posso também trabalhar o número divisível por, deixando que ele entenda, que ele vá buscar essas informações. E aí, numa interação professor-aluno, aluno-professor, alunos, eles vão chegar a uma conclusão. E aí você fecha a conclusão mostrando para eles o que é para fazer e o que não é para fazer. É importante que a gente tenha um olhar
bastante crítico a respeito das coisas que nós estamos fazendo. E quando digo nós, eu não estou dizendo nós somente a secretaria. Eu digo nós, professores. A secretaria é o nosso ponto de apoio. Mas a secretaria não pode fazer nada se nós que estamos na sala de aula não estivermos preparados para solucionar os problemas. Simplesmente apontar não é uma solução. Tanto eu como a secretaria, a Glauciane, a Aline, que está hoje comigo na coordenação junto com geometria, estamos abertos para ouvi-los. Mas seria sempre bom ouvir vocês, uma crítica, quando essa crítica ela vem acompanhada de uma sugestão, de um argumento forte. E aí tem que pensar sempre em rede. Não é só a sua escola, não é só a sua turma. Uma ação em rede precisa ser pensada. E aí, será que esta ação ela é pertinente? Ela é possível para o momento que nós estamos vivendo? A gente precisa pensar nisso. Então, professor, quero muito que vocês cresçam dentro da sala de aula, que os alunos cresçam, que nós tenhamos uma educação de Saquarema que continue sendo, aliás, a Saquarema hoje ela é uma das melhores educações da região dos lagos, e continue sendo, que seja a melhor educação da região dos lagos, e só depende do trabalho que vocês fazem em sala de aula, um trabalho que eu sei que é duro, que é árduo, mas a gente precisa chegar lá. Então, gostaria muito de finalizar essa aula dizendo para vocês que esse conteúdo que nós repassamos para vocês, a divisão, isso é meramente sugestivo. Recebi várias sugestões de professores, mas eu preciso que vocês participem oficialmente, porque para eu levar uma sugestão de alteração, eu preciso estar fundamentado com vocês. Eu preciso mostrar para quem está acima de mim que o meu grupo sugere isso, não sou eu que estou sugerindo. Então eu preciso mostrar que o professor A falou isso, o professor B falou aquilo, e em conjunto nós estamos sugerindo essa alteração. Então é isso que é importante. Agora, vocês podem utilizar o seu conhecimento para alterar, sem quebrar a linearidade da matemática. Então, vou dar um exemplo. O professor ele acha importante trabalhar a fração antes dos números racionais. Perfeito. Ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade. Quando ele trabalhar com fração, obrigatoriamente nós estamos trabalhando com números racionais. A única diferença é que a gente vai trabalhar a parte e o todo. Por que normalmente trabalha os números racionais? Porque nós estamos trabalhando com os valores de centavos em problemas onde se envolve dinheiro. Então, esse número racional também é uma fração. Então, a gente precisa simplesmente saber relacionar. A gente não vai perder o racional por conta da fração, porque a fração é um número racional. Então, a gente precisa simplesmente organizar o nosso conteúdo, organizar nossas aulas para trabalhar os dois conteúdos, trabalhar o conteúdo de uma maneira que o aluno consiga entender o que é racional e o que é fração. Porque dentro da fração você tem outros conceitos que talvez ele ainda não consiga compreender. Simplificação de fração exige divisão. Simplificação de fração exige saber se é múltiplo, se é divisor de alguma coisa. Então a gente precisa entender esse processo para colocar para o aluno um conhecimento. Então, gente, eu espero que esse vídeo seja para vocês uma ferramenta de auxílio. Eu tenho certeza que tem professores em sala de aula que são muito mais habilidosos do que eu para dar aula. E não estou aqui para ensinar ninguém, mas com a minha experiência eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre educação. E educação é fundamental. O que faz com que a educação cresça é o relacionamento professor-aluno de forma pedagógica. Saber lidar com o aluno, saber ensinar o aluno, saber transcrever, transpor o conceito teórico para a didática é fundamental. Então é isso. Um abraço e espero que vocês gostem.